Olá, estudantes de Relações Internacionais e áreas afins. Eu sou o professor Igor Castelão da Silva e esse aqui é o canal do GCAP, do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou professor coordenador atualmente deste grupo e vinculado ao Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSM. Nessa videoaula de hoje, eu vou trazer algumas dicas de redação científica para pesquisas científicas, para que a gente consiga divulgar e publicar de maneira mais fácil, talvez, as nossas pesquisas científicas. Então, esse vídeo se direciona àqueles estudantes e aquelas estudantes que se descabelam muitas vezes com o tema de metodologia da pesquisa científica, né, e que na realidade não é tão horrível assim, mas a gente precisa ter uma proximidade, uma empatia com esses temas. Então, se você precisa desse conteúdo, quer saber um pouco de dicas de redação para pesquisa científica, fica comigo até o fim. E também não esqueça de dar o seu feedback, né, clicando em gostei ou não gostei e também comentando aqui embaixo desse vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal do GCAP para receber notificações sobre vídeos como esse, quando a gente lançar, e também eventos do GCAP ao vivo que estamos fazendo vez que outra aqui no nosso canal. Vamos lá? Então, iniciando as nossas discussões sobre redação científica, cumpre inicialmente eu fazer alguns disclaimers, né? Algumas ressalvas. Essa apresentação vai ser baseada sobretudo naquele livro do sociólogo norte-americano Howard Becker, que foi publicado na sua segunda edição aqui no Brasil, em 2015, chamado Truques da Escrita. É um livro muito interessante, muito prático, objetivo e que traz para a área das ciências sociais a necessidade de discutir e debater os problemas da redação científica. Outro material bem interessante é o canal aqui do YouTube, vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo, do professor da Unesp, Gilson Volpato, que tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, talvez décadas, o método lógico para redação científica, que ajuda muito estudantes e lida basicamente com um problema da comunicação, mas da estrutura lógica da comunicação, não necessariamente um problema de redação, ou um problema da teoria da composição textual. A gente não está tratando aqui necessariamente de uma aula de língua portuguesa, até porque esses desafios aqui também poderiam ser aplicados para problemas de língua estrangeira, língua inglesa, e que necessariamente precisam de uma discussão fundamental anterior que se designa ao debate sobre pesquisa científica, redação científica. Então, eu indico esses dois materiais fundamentais. Obviamente faço a ressalva de que as eventuais interpretações equivocadas, que eles não concordem, são minhas e eu que estou aqui proporcionando esse vídeo, também baseado na minha experiência de professor de metodologia de graduação e pós-graduação. Além disso, eu acho que é muito importante para qualquer acadêmico, cientista, tentar refletir sobre os desafios da comunicação das suas pesquisas. O Gilson Volpato, numa recente entrevista aqui para a revista da UFSM chamada Estilo Editorial, da editora da UFSM, ele lida com os desafios, da gente comunicar as nossas pesquisas. Quando que a gente deixa de ser pesquisador e se torna cientistas? Isso só ocorre quando nós conseguimos adequadamente publicar e comunicar dentro de uma comunidade científica os resultados daquilo que a gente pesquisou, da pesquisa científica, e como que a gente consegue também relacionar esses resultados com uma proposta de avanço da ciência em termos gerais. Então isso é bem interessante, portanto todos os acadêmicos deveriam estar preocupados também em como comunicar melhor os seus resultados de pesquisa. Em relação à redação especificamente, eu trago aqui algumas citações do Howard Becker que vão mostrar um pouco esses desafios da dificuldade de escrita. Basicamente ele vai dizer que o nosso destino no ambiente acadêmico, ele chega a mencionar isso, depende inclusive não só da nossa capacidade de desenvolver pesquisa, desenvolver conhecimento e aprendizado, mas também da nossa capacidade de entregar um texto aceitável. É por isso também que muitos professores e professoras adotam trabalhos científicos, provas dissertativas, como uma forma de averiguar e de estimular, de incentivar o trabalho da redação dos estudantes.
e que, obviamente, ao longo desses trabalhos, quando a gente vai começando a desenvolver o nosso texto científico, a gente começa a perceber muitos desafios. Um texto truncado, um texto que às vezes não comunica bem, às vezes é muito pouco objetivo e muitas vezes, né, nós começamos a perceber que as pessoas que leem o nosso texto não conseguem facilmente absorver aquela informação que a gente gostaria de passar. Mas essas dificuldades, diz o Howard Becker, não são individuais necessariamente, elas são dificuldades muito contextuais, muito vinculadas ao ambiente das ciências sociais. E esse ambiente, ele é um ambiente que é compartilhado, claro, entre estudantes, professores, pesquisadores, pesquisadoras. E ele se compõe de dois desafios fundamentais. Primeiro, os desafios teóricos das nossas disciplinas de ciências sociais, incluindo aqui, talvez possa haver algum tipo de crítica em relação a isso, mas incluindo relações internacionais como ciências sociais. Isso me parece que é um fato. Então, como parte das ciências sociais, as relações internacionais se inserem nesses problemas e desafios teóricos da disciplina, que talvez um debate muitas vezes abstrato, em que a gente tem dificuldades de ser objetivo em relação às afirmativas que cada teoria tem, que cada proposta de pesquisa está estabelecendo. Então, a falta de objetividade da área em si é um problema. Então, a dificuldade de compreensão em relação às propostas teóricas, às propostas de estudos empíricos, isso produz um desafio também para a pesquisa e que a gente reproduz nos nossos textos. O segundo desafio ambiental contextual é a falta de disposição da nossa área para o erro e para a mudança. Erro e mudança, nesse caso aqui, estão muito articulados. O erro é o desafio que a gente tem na escrita, os equívocos que a gente comete, e a mudança é a disponibilidade, disposição que a gente tem para melhorar e para tentar evitar esses desafios. Isso envolve a gente se abrir, né, ser um pouco mais transparente em relação ao nosso texto, não ter vergonha de compartilhar este texto, não ter vergonha de fazer as proposições que a gente está realmente procurando fazer, com as hipóteses objetivas que a gente quer testar. E desse modo, nós podemos produzir textos um pouco mais claros, quando nós estamos um pouco mais desapegados destes medos, dessa vergonha. Então, produzindo claramente rascunhos, sabendo que aqueles textos não vão ser a versão final do nosso trabalho e não tendo medo, claro, de críticas, de comentários de outros colegas ou de professores dizendo que você pode mudar aqui, pode mudar ali algumas partes da sua redação. Então, ter um pouco mais de disposição para enfrentar o desafio da redação e não se colocar numa posição de filósofo, filósofa, que tudo sabe, tudo pode dentro do ambiente científico. Parece que quando a gente põe o pé na academia, a gente se torna cada um de nós um professor de filosofia, um grande filósofo clássico que não admite equívocos, que não admite errar, sobretudo do ponto de vista da nossa redação, que é algo concreto ali que está afirmado. Então, diminuir um pouco a nossa arrogância, a nossa vaidade e abrir espaço para a melhoria dos nossos textos científicos é um dos primeiros passos, né? Obviamente, também um outro passo é a clareza maior em relação às teorias que a gente utiliza e às propostas de pesquisa que estamos adotando. O Gilson Volpato também elenca aqui naquela mesma revista que eu havia mencionado, Estilo Editorial, aqui da UFSM, em uma edição de 2018, que eu achei muito interessante, é uma revista muito inovadora, e ela traz os desafios de escrita como sua matéria de capa e entrevista cientistas, pesquisadores, entre eles o Gilson Volpato, e ele elenca 5 elementos que caracterizariam dificuldades maiores na nossa escrita. Percebam que eu elencaria apenas o último, o quinto aqui, segundo o que eu estou expondo aqui na tela, como um elemento especificamente de redação, né? Os demais basicamente são elementos de lógica, são desafios da estruturação de um bom projeto de pesquisa, né? Da organização de uma boa ideia de pesquisa e a manifestação de uma forma comunicativa adequada. Então, primeiro, falta de conhecimento da estrutura de artigos científicos. A gente não conhece artigos científicos, a gente não lê artigos científicos, muitas vezes a gente não lê livros científicos. Então, a gente entra na academia, muitos estudantes querem essa videoaula, que estão assistindo a videoaula e acham que não vale
não tem a necessidade de ir atrás lá do Howard Becker, não tem a necessidade de ir atrás de um texto científico para ver o que efetivamente essas pessoas escreveram. Então, cada vez mais a ciência e a academia ela tem se tornado um sistema, uma estrutura que diminui, né, o incentivo que os estudantes tenham, né, o incentivo aos estudantes de produzir, de ir atrás do conhecimento e trabalhar em cima daquele conhecimento. Dentre este conhecimento, os textos científicos. De ir atrás do artigo científico, de ir atrás do livro científico e ver como que se escreve. Basicamente procurar informação para o aprendizado, mas também ver como que esses textos se constituem, qual é a estrutura dos artigos, qual é a estrutura dos textos, como é que a redação é feita, o que vem antes, o que vem depois. Isso é muito importante. Também isso se soma ao desconhecimento sobre como a ciência produz conhecimento, né? Qual é o processo fundamental de produção do conhecimento científico. É um desconhecimento, claro, sobre metodologia científica, sobre método científico. É o que diferencia a ciência em relação a outros tipos de conhecimento. Então, um desafio epistemológico, um desafio que envolve filosofia da ciência e a compreensão do que é ciência efetivamente, né? A necessidade de você ter um sistema organizado, conceitual e empírico que produza, né, testes, retestes e conhecimento acumulado, incremental, né, que possibilite novas pesquisas. Então, um conhecimento sempre incerto, não é um conhecimento panfletário, não é uma militância. A ciência é basicamente uma necessidade de a gente testar criticamente as nossas hipóteses, não só elaborar ideias, mas testar e ir atrás de por que aquelas ideias podem ser mais ou menos factíveis dentro do mundo empírico ou do mundo teórico. Então, isso é o diferencial da ciência e muitas vezes a gente não sabe o que é efetivamente ciência e sai redigindo basicamente panfletos ou ensaios que não se prendem aos objetivos fundamentais da ciência. Ponto 3 é a compreensão das estratégias comunicacionais para melhor entendimento do texto pelo leitor. A gente muitas vezes não tem uma noção de como constituir um trabalho científico, de qual é a estratégia de apresentar o nosso conteúdo, se a gente apresenta esse conteúdo de uma forma velada, né? Quase como um suspense ficcional, quase como um romance, ou se a gente parte de uma estrutura clara em que haja assim, pelo menos um modelo de conexão do que é importante ser apresentado no artigo científico. Então, um desconhecimento disso é muito importante, né, nos desafios de redação. 4. A incapacidade de produzir conclusões de nível geral necessárias para a ciência. Às vezes a gente faz o artigo científico, mas não reflete sobre os resultados, né, e as conclusões daqueles resultados, os impactos desses dois elementos para o conhecimento na área, no campo. Isso é muito importante que a gente reflita, né? E por isso a redação ela é fundamental nos momentos, sobretudo que a gente está concluindo o nosso trabalho, que a gente está refletindo sobre os impactos disso para a ciência como um todo, para a nossa área, mas também para o conhecimento científico. E por fim, obviamente, aqui elementos de redação, né? Desconhecimento dos elementos estilísticos de composição do texto científico, para trabalhar com ênfases e conexões lógicas, mas também ressaltando o papel da importância das conexões lógicas, mais do que as conexões formais, textuais, gramaticais, ortográficas. Tá? Então, para que a gente consiga superar esses desafios, tanto apresentados pelo Howard Becker quanto pelo Gilson Volpato, eu trago aqui algumas sugestões, algumas dicas, né, truques, como o Howard Becker chama, de mudança de postura. Isso seria o ponto fundamental, inicial, para que a gente consiga avançar depois em técnicas mais específicas, né, da constituição de um texto. Primeiro, é a aceitação da imperfeição e da transitoriedade, né, do nosso texto. Muitas vezes o nosso texto é feito, a gente acha que a gente está escrevendo a versão final. Não, a gente tem que aceitar que é uma versão ruim. O nosso texto ele parte de uma versão ruim, sim, e por isso a gente tem que aceitar as correções, a gente tem que aceitar nos corrigirmos, né? Mudando as nossas frases, mudando as palavras, melhorando a nossa redação cada vez mais. Ela nunca vai estar perfeita, ela vai estar em estágio de publicação, vai ser publicável em algum momento. E sempre a gente tem que se auto-corrigir, né? E se permitir também errar
neste âmbito específico, tá? E aí a gente também deve se direcionar para um trabalho constante, que envolva reescrever recorrentemente o texto, né? Escrevendo muito, reescrevendo, utilizando melhores palavras, melhores estruturas de redação, melhores elementos gramaticais e focando principalmente no que importa, que é a lógica comunicativa. O que a gente vai utilizar para comunicar objetivamente aquilo que a gente precisa comunicar na nossa atividade de pesquisa, né? Nos resultados da nossa pesquisa, naquilo que a gente propôs como pesquisa e naquilo que a gente obteve como resultado de uma avaliação teórica ou empírica. Então, evitando, né, palavras bonitas, redundâncias, expressões pomposas, né, e simplificando a nossa redação sem prejuízo das nossas ideias. Parece difícil, mas será que se eu cortar minha redação, cortar palavras, isso não vai prejudicar o meu argumento? Pelo contrário, isso melhora o seu argumento. Faço o teste, muitas vezes eu passo para orientandos e orientandas a demanda de, encurta esse parágrafo em uma frase, porque ele é redundante, ele é verborrágico, você tem muitas palavras desnecessárias para passar a informação. E é difícil, muitas vezes, eu inclusive, peço para mim mesmo, né, no trabalho de correção das minhas redações, para diminuir frases muito compridas, né? E é difícil, a gente às vezes valoriza demais tudo aquilo que a gente coloca na redação, mas tendo uma noção de que o objetivo fundamental da redação é comunicar, né? Ter o foco no verdadeiro significado, no que é importante na nossa pesquisa, a gente tem pelo menos uma noção do que não é tão importante, o que é secundário. O Howard Becker traz alguns problemas fundamentais e as possíveis soluções para esses problemas na redação científica, na escrita científica. Os 3 problemas são os seguintes: o abuso da voz passiva, a verborragia ou verbosidade e o uso de expressões muito longas nos nossos textos. Eu vou em cada um desses elementos para que a gente consiga entender um pouco mais. O abuso da voz passiva é basicamente a gente ocultar a agência dos nossos textos. É a gente omitir quem faz as coisas que a frase afirma que foram feitas. Então, assim, a gente simplesmente não dizer, não dar o devido valor à agência, não dizer quem é o sujeito da nossa frase, deixar isso de forma oculta. Não é só um erro de redação, é um erro teórico, muitas vezes, da nossa leitura sobre teorias sociais, que muitas vezes ignora a agência e a causalidade, o papel dos agentes nos processos sociais, também das relações internacionais. Isso também faz com que o nosso texto, principalmente em português, se esconda em uma fachada impessoal. A gente usa muito o reflexivo se, né, para apresentar textos, então trata-se de, ou aborda-se, né, ou abordam-se tais assuntos no nosso trabalho. E isso faz com que o nosso texto seja impessoal, mas também muito rebuscado, né, que a gente não coloque a agência fundamental que nós estamos fazendo dentro dos textos científicos. No inglês já é muito estranho a gente usar one presents ou one deals with something. Então, muitas vezes no inglês, na realidade na maioria esmagadora das vezes, a gente usa o pronome I ou o pronome, né, we para utilizar o papel do pesquisador dentro da redação. Então, I present my objective, né, dentro do artigo científico vai ser sempre a utilização do pronome explícito, não um pronome, não o sujeito oculto. E essa ocultação da agência ela pode ser superada muitas vezes simplesmente transformando a nossa voz passiva para a voz ativa. Depois eu vou dar alguns exemplos. A verborragia ela envolve o uso de muitas palavras, muitas vezes substantivos abstratos e ambíguos, a repetição e a adjetivação recorrente e desnecessária. Então, muitos adjetivos tentando se tornar cada vez mais, né, sofisticado e rebuscado dentro da redação, o que dá um ar de alto nível de formalismo desnecessário no texto científico e diminui a objetividade.
Então, os autores escrevem sem clareza, formulam mal o problema. Muitas vezes a falta de clareza é a falta de objetividade e uma definição mais precisa dos conceitos, dos termos que a gente está utilizando na nossa redação e na nossa pesquisa. A ambiguidade, a prolixidade do nosso texto e um texto excessivamente rebuscado. Uma forma de superar é dividir as frases muito longas e utilizar substantivos concretos, também cortando basicamente os adjetivos que a gente tem no nosso texto, né? Advérbios também que aumentam muito, esse muito inclusive que eu estou falando é um advérbio desnecessário, né? Que aumentam a complicação do nosso texto. As expressões longas demais e o emprego de palavras compridas também são um problema central no nosso trabalho de redação. Aqui o Howard Becker usa o termo qualificações furadas, adotando também um outro autor no texto dele que chama papo furado polissilábico de raiz grega. O que isso significa? Significa que a gente utiliza esquivas, né, para que a gente não se comprometa de forma muito clara com as nossas afirmações. É quase como uma insegurança argumentativa. A gente utiliza expressões vagas indicando uma pronta disposição, quase uma disposição a abandonar aquela argumentação caso haja qualquer tipo de crítica ou objeção. Então, por exemplo, né, depois eu vou colocar nos próximos slides, ao invés da gente utilizar A tende a estar relacionado com B, a gente usa talvez o A possa tender a estar relacionado em alguns momentos com o B em certas condições, né? Ou outras qualificações semelhantes. Então, sempre tentando diminuir, né, ou amortecer o peso das nossas afirmações, e isso é um problema, porque na ciência a gente tem que ser ousado, na ciência a gente tem que afirmar efetivamente aquilo que a gente quer testar e mostrar as conclusões efetivas daquilo que a gente testou. Não que você vá ser ousado de uma forma descomprometida com a própria pesquisa e os resultados daquilo que você achou, mas que você seja claro, ousado e objetivo naquilo que você se propõe a fazer e naquilo que você realmente tirou de resultado dos seus estudos. Então, o abuso da voz passiva, alguns exemplos aqui, principalmente para a área de relações internacionais, isso é muito recorrentemente achado, né? Por exemplo, reforços humanitários foram enviados ao país. Reforços humanitários foram enviados ao país. Foram enviados por quem, afinal de contas? Quem enviou? Por que não se fala efetivamente quais países, quais organizações internacionais enviaram tais reforços humanitários? Nos trabalhos científicos, abordam-se as características da política externa brasileira. Por que nós utilizamos esse pronome reflexivo C, né, essa partícula reflexiva, e não adotamos eu abordarei, eu abordo, ou o texto aborda, o artigo aborda as características da política externa brasileira? Por que não utilizamos o sujeito de forma explícita? Outra questão, aí também não relativo ao texto, né, autoria textual, mas também a ocorrência empírica, né? Decidiu-se pela continuidade da política pública. Quem decidiu? Tomador de decisão? Qual tomador de decisão? Qual órgão público? Qual pessoa? O Conselho de Segurança da ONU foi constrangido a emitir resolução sobre tal questão. Foi constrangido por quem? Quem constrangeu? A comunidade internacional. O que é a comunidade internacional? Qual país constrangeu? Tá? Esses elementos da falta da agência nos nossos trabalhos é muito recorrente. O segundo ponto, como eu já tinha dito, verborragia e ambiguidade, colocando aqui de forma mais explícita um exemplo de ambiguidade, né? O cenário internacional estava marcado por instabilidades profundas. O cenário internacional. Primeiro, o que é o cenário internacional? Essa ambiguidade envolve a falta de definição clara dos conceitos que a gente usa. O conceito de cenário internacional basicamente você está usando uma metáfora da arte, né, do teatro, para as relações internacionais. O que você define como cenário internacional? Isso é muito utilizado na nossa área, né? Instabilidades profundas. Que instabilidades profundas? O que são instabilidades para você?
tá? São crises econômicas, crises financeiras, né? Disputas de discurso diplomático, o que afinal de contas, tá? Essa verborragia e ambiguidade poderia ser substituídas por termos mais precisos, né? Outro elemento aqui, efetivamente de verbosidade, é o uso de palavras, adjetivação, né? De expressões que tornam o nosso texto um pouco mais rebuscado, mas não mais comunicativo, não mais preciso. Por exemplo, a política externa brasileira passava por reformulações, super genérico, reformulações. Quais? Visando responder a novas realidades prementes do teatro internacional. Então, assim, prementes. O que são prementes? São realidades novas, urgentes, tá? Mas por que urgente? Já estou dando uma qualificação, já estou dando um juízo de valor a essas realidades. O que são essas realidades? O que é esse teatro internacional? O termo totalmente descabido, né, para usar para as relações internacionais. Essencialmente, aqui utilizando um advérbio também desnecessário, né, essencialmente caracterizado pela ascensão de potências emergentes. Então, ascensão. O que é ascensão? Ascensão aonde? Ascensão do quê? Das suas capacidades? Da sua importância? O que significa ascensão? O que são as potências emergentes? Preocupadas com a democratização de instituições multilaterais. O que é democratização para esse trabalho? O que são instituições multilaterais que importam nesse contexto aqui? Instituições multilaterais são regimes? São organizações? De modo que seus interesses fossem representados de maneira mais efetiva e sua inserção mais ativa, compensando a preponderância das potências dominantes. Percebam? Primeiro, essa frase é gigantesca, ela poderia ser dividida em 4, 5 frases no mínimo. Além disso, todos os advérbios e adjetivos que são usados aqui poderiam ser simplesmente excluídos e os substantivos poderiam ser, obviamente, mais claros, mais precisos, não substantivos ocultos, abstratos, por exemplo, potências dominantes, inserção internacional, outro elemento, né, potências emergentes, como eu tinha falado. Então, esses elementos, o teatro internacional, poderiam ser substituídos por conceitos mais precisos e mais sistematizados na área, no campo de pesquisa. Elemento de redundância, ou seja, repetir coisas que você já falou, também são negativos, também são prejudiciais para a nossa redação. A importância, como exemplo, né? A importância da Mata Atlântica é inquestionável. Precisamos dela para vivermos melhor, para respirarmos melhor, para nos alimentarmos melhor. Afinal, ela é um dos pulmões da Terra e, portanto, é fundamental para a nossa sobrevivência. Bueno, assim, de primeiro, né, de primeira assim, vista, a gente poderia simplesmente excluir toda aquela parte que está em vermelho, porque fundamental para a nossa sobrevivência já inclui vivermos melhor, respirarmos melhor, alimentarmos melhor. Não haveria necessidade de ter esses elementos de redundância que simplesmente expandem a frase, nos levam a enrolar, né, o argumento e não melhoram a nossa objetividade, a precisão da nossa argumentação. Poderia ficar: a importância da Mata Atlântica é inquestionável, afinal ela é um dos pulmões da Terra e, portanto, fundamental para a nossa sobrevivência. Fica muito melhor, né? Depois, se você quiser desenvolver essas outras ideias, ok, mas diminuir a complexidade das nossas frases, né? Não a complexidade necessariamente, o fator complicado, né? A complicação das nossas frases. Por último, né? Expressões longas demais, como eu já tinha dito, envolve alguns elementos aqui, como por exemplo a timidez da constatação, aquela expressão, a frase que eu tinha trazido do Howard Becker, né? A talvez possa tender a estar relacionado com B em certas condições. Você poderia simplesmente substituir isso por A tende a estar relacionado com B. Ponto. Tá? O receio da proposta que a gente está colocando, então muitas vezes a gente tem receio das nossas conclusões, ou mesmo da nossa proposta hipotética, e isso prejudica o nosso trabalho, então a precisão lógica é fundamental. Um exemplo: o artigo procura oferecer uma análise introdutória sobre as características constitutivas das teorias sociológicas funcionalistas. Isso simplesmente poderia ser substituído por: o artigo introduz as teorias sociológicas funcionalistas.
ponto. A gente não precisa pedir desculpa, a gente não precisa ficar fazendo esquiva ou rodeios para apresentar aquilo que a gente se propõe a fazer. Figuras de linguagem também, algumas inadequadas, né? Na área de relações internacionais, alguns estudantes e algumas estudantes muitas vezes utilizam expressões, figuras de linguagem desnecessárias para dar um ar de tornar o texto um pouco mais cool, mas isso produz um texto muitas vezes inadequado. Então, assim, o tio Sam respondeu às provocações da terra dos ayatolás com o aumento das sanções. Utilizando figuras de linguagem tipo o tio Sam para os Estados Unidos ou a terra dos ayatolás para o Irã. Não vamos fazer isso, a gente não precisa fazer com que o nosso texto científico seja engraçado, ele tem que ser comunicativo, tampouco cool, ele tem que ser objetivo. E expressões muito longas, algumas expressões que não precisam ser utilizadas, elas podem ser substituídas por seus sinônimos mais curtos, como por exemplo, as partes não assinaram acordo, devido ao fato de que não concordavam com suas cláusulas internas. Aqui eu botei 3 elementos, 3 expressões. Devido ao fato de que, isso pode ser substituído por pois, simplesmente uma palavra de 4 letras, suficiente. Não concordavam, a gente usa muito o não e o substantivo, ou a palavra, ou o verbo afirmativo. E a gente simplesmente pode utilizar o seu antônimo já flexionado na forma negativa. Então, não concordavam com discordavam. A gente pode substituir isso de forma muito fácil e prática. E suas cláusulas internas, não precisa internas, todas as cláusulas, se é suas, são suas cláusulas e está dentro do acordo. Então, as partes não assinaram o acordo pois discordavam de suas cláusulas. Muito mais fácil, mais simples e objetivo. Outro elemento que pode nos ajudar, eu cito aqui alguns pontos, para além do Howard Becker e do Gilson Volpato, que também tem uma influência deles, mas eu coloco alguns pontos adicionais, que são possíveis soluções mais estruturais, não são tanto da redação objetiva, mas de forma mais estrutural a gente poderia sempre ter um quadro com o nosso desenho de pesquisa, o resumo do nosso desenho de pesquisa sempre junto conosco. Uma das principais dicas que eu tive durante o meu doutorado foi de um professor, colega aqui da FSM, e que dizia o seguinte, olha, ele me falando, a melhor dica que eu tive também na minha época do doutorado era o seguinte, dormir e acordar com o meu problema de pesquisa e a minha hipótese na cabeça. Não fugir das discussões que são centrais para o problema de pesquisa e a hipótese. Discussões que são paralelas, discussões que são complementares, elas não precisam ser desenvolvidas de maneira intensa, elas muitas vezes não precisam nem estar no trabalho. Então o nosso trabalho tem que focar naquilo que ele veio a fazer, ele tem que focar naquilo que ele se propõe a discutir e evitar discussões paralelas que fujam necessariamente ao nosso desenho de pesquisa. Portanto, o nosso desenho de pesquisa é algo que a gente tem que fazer um quadro de um resumo. Eu geralmente passo nos orientandos um quadro, resumo, um modelinho de forma resumida e sintética o que é o tema, a delimitação do tema, o problema, hipótese, objetivos, métodos, justificativas mais claras e o sumário hipotético, e que isso seja muitas vezes impresso e pendurado na parede, na geladeira, sei lá, na nossa cabeceira. Então, esse elemento de se manter o desenho de pesquisa e colocar o desenho de pesquisa sempre na nossa cabeça serve tanto para um trabalho maior, uma monografia, uma dissertação, uma tese, quanto para um artigo científico, um artigo menor que a gente vai desenvolver e que a gente tem que se manter de forma orientada ao desenho de pesquisa, a desenvolver ele ao longo do trabalho. Depois que a gente tem esse desenho de pesquisa, a gente faz um plano de trabalho. O que vai conter na minha sessão 1, na minha sessão 2, na minha sessão 3, ou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E não só isso, não só o objetivo claro dessas sessões, mas também o que eu tenho que colocar em cada parágrafo. Pode ser isso de uma forma em tópicos, um esqueleto, o que eu tenho que colocar em cada parágrafo para que a minha argumentação faça sentido. Antes de escrever efetivamente o trabalho, a gente tem que ter
esse caminho lógico, né? É quase que os pontinhos que depois a gente vai traçar para fazer o desenho final. Mas esses pontinhos eles têm que estar já estipulados para que depois a gente trace com a nossa redação. A gente pode começar pelo mais fácil, muitas vezes começando pela parte que a gente já sabe. Se a gente já tem esse esqueleto, a gente pode muitas vezes ir para aquele lugar da redação, que a gente já tem alguma pesquisa, que a gente já tem fichas de leitura, que a gente já tem produção, e deixar os outros lugares mais difíceis para um momento posterior, que a gente já vai ter mais confiança, porque a gente já começou a escrever. A gente pode fazer as nossas redações, a nossa redação, né, de cada produto em etapas, né, aceitando que a primeira etapa é um rascunho. A gente pode circular esse rascunho com outros colegas, com professores, com orientadores, né, aceitar correções também dos textos. Muitas vezes a gente faz reuniões de pesquisa aqui no GCAP, do grupo de pesquisa de leitura e comentários de textos científicos que estão no prelo, né, para a publicação. E alguns estudantes, alguns pesquisadores mais júnior têm vergonha ou receio de fazer comentários de correção de texto, de redação nos artigos científicos. Não tenham essa vergonha, vocês estão ajudando seus colegas, estão ajudando até os seus professores, seus orientadores, se vocês lerem os seus trabalhos e sugerirem melhor redação. E também, vocês fazendo isso, vocês também se abrem a aceitar correções, né, de seus pares. Dos seus pares, seus colegas, seus orientadores, né, na medida em que vocês vão percorrendo a área acadêmica. E também, se vocês forem trabalhar no mercado privado, é importante que vocês tenham uma equipe de trabalho para fazer com que os textos sejam mais bem elaborados e que os rascunhos sejam melhorados até a sua versão final. É interessante, assim, eu sempre recebo os trabalhos de orientandos com a nomenclatura, né, final, versão final. Eu já digo assim, essa versão final vai ter no mínimo umas 20 subversões, porque assim, não adianta você colocar a versão final simplesmente com um afago à sua consciência, né, com um amortecimento daquilo que você acha que vai demorar ainda para finalizar. Colocar no nome do seu texto que é a versão final não vai fazer com que ele seja a versão final. Então é melhor você não ter essa expectativa de que é a versão final. Coloca a versão 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 e aceita as correções, porque nunca será a versão final. Nunca será. Muitas vezes você vai publicar o texto, submeteu para publicação, veio pareceres externos, você vai ter que reformular o texto. Então coloquem, ao invés de versão final, versão 2, circulada com o orientador, versão 3, submetida à publicação, para saber efetivamente qual é o estágio daquela versão, o que significa aquela versão, né, e para onde você submeteu ela, com quem você circulou. Mas versão final é aquilo mesmo que você certamente está se enganando dentro do processo de produção científica. Questão de compartilhar e ajudar, então envolve sobretudo, né, tratar os colegas de uma forma respeitosa, mas também ir a fundo nos trabalhos, de maneira, claro, sutil, cordial, né, mostrando que essa redação está imprecisa, a gente não consegue entender nada. Então, copidesquiar, que é basicamente anotar, mexer, escrever, sugerir alterações dos trabalhos seus e dos próprios colegas, isso ajuda muito. E, obviamente, na redação, evitar suspense. Você não está escrevendo o livro da sua vida, o livro de romance que você gostaria de escrever, ou de poesia. Você está escrevendo um texto científico, um resultado de uma pesquisa. Esse texto ele não tem a função de entreter as pessoas. Se ele entreter, maravilha. A função fundamental dele, a condição necessária para o texto científico e suficiente é comunicar adequadamente o resultado da pesquisa científica. Se ele não comunica adequadamente o resultado da pesquisa científica, ele não é um bom texto científico. Ele pode ser o texto mais comédia, mais gostoso de se ler, mais genial do ponto de vista literário, mas se ele não comunicar os resultados, objetivamente os resultados da pesquisa, ele não é um texto científico. Você pode fazer sua carreira na área literária, mas na área científica você ainda vai ter que se adequar aos padrões e regras do nosso campo. Um elemento aqui também que pode ser uma dica é a gente organizar o trabalho e a redação, a estrutura da redação em uma lógica clara. Então,
dividir os nossos capítulos em um objetivo específico. Quando a gente faz aquele elemento do objetivo geral, né, e os objetivos específicos do nosso trabalho, ajuda muito a gente utilizar os objetivos específicos para listar os objetivos específicos de cada capítulo. Cada objetivo específico pode ser representado por um capítulo. Então a gente já sabe claramente o que aquele capítulo quer fazer. Isso no artigo podem ser as seções do artigo. Se for um trabalho, monografia, dissertação ou tese, né, as seções dentro dos capítulos vão ser aquelas seções que estão tratando de discussões menores ou de partes da discussão. Então, a parte da discussão teórica, numa primeira sessão ou numa segunda, dependendo de como você vai construir o seu artigo, né? Mas essa sessão ela tem que ter um encadeamento lógico. E esse encadeamento lógico ele já tem que ser previsto, como eu disse, dentro de um esqueleto com tópicos que vai ajudar, né, esse esqueleto a você saber o que tem que estar ali e o que não precisa estar ali. Muitas vezes eu faço isso, peço para os alunos esquecem de fazer isso, eu peço para os orientandos e orientandas fazerem isso no final do trabalho. Você não fez, parece, porque o seu capítulo 1 está com 50 páginas e tinha que ter 20. Então você tem muita discussão aqui que não precisava. Mas como é que eu corto? Faz de novo o esqueleto dele em tópicos, você vai ver o que precisa estar ali. O que não precisa, fatia, corta, põe para um outro documento, usa ele em outro texto, né, reelabora depois para um artigo, mas para aquele texto objetivamente não precisa. Usa para aulas, para texto, material didático, mas para aquele trabalho não vai precisar. Os parágrafos, eles precisam então, esses tópicos, eu sugiro que sejam os parágrafos, a proposta de parágrafos. Você pode até prever, então eu preciso de 2 parágrafos para falar sobre a teoria da segurança, da securitização. Eu preciso de 3 parágrafos para falar sobre complexos regionais de segurança. Tá? 2 parágrafos para falar sobre Clausewitz, a importância da guerra como elemento da política e os modelos de guerra real e guerra absoluta. Então, 2 parágrafos, fora isso, no more, né? Não adiciona mais do que isso, porque isso vai transformar o seu artigo em algo depois difícil de modelar, muito grande, né? E desequilibrado. Então, se isso está no seu esqueleto, cumpre com o que o esqueleto previa. Cada parágrafo tem uma ideia, então ele vai ser dividido em ideia, muda-se a ideia. Então, num parágrafo estou tratando de Clausewitz sobre a relação entre guerra e política, se no outro já estou tratando sobre os modelos de guerra absoluta e guerra real, já são outra ideia, né? Outro debate específico dentro dessa discussão. Então, novo parágrafo. Cada parágrafo pode ter uma primeira frase de apresentação do que o parágrafo está expondo ou propondo e uma última frase que é o resumo do parágrafo e o link para o parágrafo posterior. E cada frase do parágrafo a gente pode tentar se limitar a conter apenas uma oração, né? Apenas um verbo, ou seja, isso vai fazer com que a gente evite ter aquelas frases muito grandes que a gente viu nos exemplos anteriores. Lembrem, né, aquele exemplo lá da política externa que tinha não sei que atores e teatro internacional e potências emergentes e grandes potências dominantes. Muitas orações dentro de uma mesma frase. Utilizar frases curtas, objetivas, sujeito, verbo, predicado, isso ajuda muito a gente não se enrolar dentro do comprimento, né, da nossa redação. Algumas dicas aqui também de estrutura para redação de artigos científicos, né? Cada vez mais os artigos científicos têm que ser objetivos e tem que ter muita densidade. As revistas científicas estão nos obrigando quase que a fazer artigos científicos com menos de 8.000 palavras, então senão não publicam. A gente tem que se adaptar a isso, infelizmente, né? A gente foi pego num momento em que a gente já era acostumado com artigos impressos, revistas impressas, artigos grandes, artigos robustos, que eram quase que resumos de livros, né? Artigos às vezes de 50 páginas, 15.000 palavras, 16.000 palavras, e agora há uma pressão, obviamente com adaptação do que é feito nas ciências mais duras, as ciências exatas, a gente vem com uma pressão que os nossos artigos sejam um pouco mais curtos, sejam resultados de pesquisa mencionados, demonstrados de uma forma objetiva, que tenham uma inovação ou 2 no máximo, não seja um artigo todo complexo, porque daí vai ser muito difícil você limitar-se a essas 8.000 palavras, que seja um conteúdo muito denso, seja com resultados muito importantes, né, mas que também sejam compreensíveis, que você consiga sustentar dentro dessa extensão de 8 a 10.000 palavras. Então,
Isso não, ser um artigo curto não quer dizer que ele é menos denso, não quer dizer que ele é menos aprofundado do que uma monografia, do que uma dissertação. Muitas vezes é muito mais difícil você fazer um texto científico denso, né, e consistente dentro de um espaço reduzido. Então é muito desafiador fazer um artigo científico nesses moldes, muitas vezes ainda mais desafiador numa língua estrangeira. Algumas estratégias que a gente tem é justamente a gente estruturar os artigos dentro de um puzzle. Assim, então um artigo ele quer defender uma inovação frente a uma lacuna, né, a um puzzle, um quebra-cabeça dentro da literatura, e fazer a sua contribuição pontual de uma maneira aprofundada, com o uso, né, de uma discussão teórica importante, né, com o uso de um bom método de revisão da literatura, com amparo de bibliometria, escolhas de textos de uma forma adequada, né, uso também de sessões para análise empírica, quando isso ocorre, né, quando isso for o interesse do trabalho, e também o uso também de uma organização, né, das discussões, tanto teóricas quanto empíricas, dos seus resultados, com tabelas, gráficos e figuras, porque quanto menor é a capacidade da gente, ou quanto menor o tamanho dos nossos textos, mais a gente vai ter que sintetizar o conteúdo. E tabelas, gráficos e figuras ajudam muito a gente conseguir desenhar, né, com diagramas, dispositivos heurísticos, o que a gente procura defender e os resultados que a gente encontrou na nossa pesquisa. Para escrever artigos científicos, vale também a gente se aproximar dos periódicos científicos, ver o que eles têm publicado, ver quais são os principais periódicos científicos da área, também ser um pouco realista, né? Qual é a contribuição desse meu texto para o campo naquele momento? Às vezes a contribuição é uma contribuição muito pontual, é uma contribuição empírica ou é um resumo da literatura. Então a gente saber, né, o que é o estágio da nossa produção científica, ou mesmo daquele artigo. Às vezes a gente faz a gente já é sênior e aí faz textos com estágio menor de produção científica, ou textos que nos ajudam a resumir a literatura. E para esses tipos de texto a gente tem um tipo de publicação, às vezes com uma qualificação menor, com um fator de impacto menor, mas saber para onde que a gente vai enviar aquele texto e qual é a contribuição específica que ele está trazendo para a nossa literatura, para a nossa área. Visitar a página da pesquisa, da revista, ver o que tem sido publicado ali, ver especificamente quais são os critérios de impacto, quais são os valores, né, de impacto daquela revista. Isso é muito importante, né? Quanto melhor o fator de impacto da revista, mais chance a gente vai ter de que os nossos trabalhos sejam citados, sejam lidos, sejam referenciados, e que a gente produza ciência efetivamente, que é a compreensão coletiva que aquele conteúdo que a gente produziu é relevante. Tá? É claro que isso tem desafios estruturais muito importantes, assimétricos, né? Às vezes você se formou numa universidade que não é mainstream, uma universidade periférica. Para acessar essas revistas é muito difícil. Para brasileiros acessarem revistas internacionais também é algo muito difícil, mas a nossa capacitação, a nossa adequação de uma forma um pouco mais lógica das nossas pesquisas e a adequação ao que o periódico quer, muitas vezes pode possibilitar a publicação nesses periódicos internacionais. Então, prospecção prévia, direcionando formatação e limites e extensão dos artigos, e também incluindo, obviamente, dentro dos nossos textos, menções a edições anteriores daqueles periódicos, menções a debates que eventualmente aquele periódico foi o grande propagador. Isso importa também porque valoriza a revista e também mostra que a gente tem conhecimento daquele periódico, da relevância que ele tem no nosso campo. Outro elemento aqui de estrutura para redação é um elemento de organização, de resumo de pesquisa, né, contendo o nosso desenho de pesquisa, contendo elementos da metodologia, e também, percebam, né, evitando o suspense, contendo já os resultados e as conclusões preliminares. Agora, nesse momento de pandemia, nós estamos sempre tentando entender se as pesquisas científicas, né, da área da medicina e da epidemiologia, elas estão nos trazendo conclusões específicas sobre tipo de tratamento ou sobre eficácia e eficiência de alguma vacina, e a gente não vai necessariamente ler o artigo inteiro. A gente vai no seu resumo e ver
que foi a conclusão, qual foi o resultado daquela pesquisa. Imagina se no resumo não tivesse esse resultado. Imagina se a gente tivesse que ler o artigo científico de forma completa. A gente tem que se adequar nas ciências sociais a esse tipo de produção, que o nosso resumo já tenha claramente qual é a contribuição científica daquela pesquisa e os resultados que aquela pesquisa traz. Tá? A introdução e a conclusão também são partes bem importantes. Geralmente são as primeiras partes a serem lidas por quem vai ler o nosso trabalho e as últimas partes a serem concluídas por quem está escrevendo o trabalho. Então a introdução ela vem claramente, né, como sustentáculo do desenho de pesquisa, ela apresenta o nosso desenho, apresenta a estrutura, contextualiza, justifica o nosso trabalho. Então ela já pode ser iniciada antes, mas depois você vai voltar à introdução do trabalho para ver se ela está adequada, se ela faz efetivamente a devida contextualização do puzzle, né, daquele elemento de grande peso e contribuição que o seu artigo vai trazer. E a conclusão, ela também vai fazer um espelho da introdução, mostrando o que foi feito na pesquisa, mostrando quais eram os objetivos, trazendo conclusões claras, né, e os resultados que a pesquisa trouxe e a nossa interpretação sobre esses resultados. E também um elemento bem importante é mostrar o que a gente não fez, o que a gente não conseguiu fazer, o que ainda falta ser feito dentro da pesquisa, mostrando os limites do nosso trabalho e, por que não, também trazendo algumas recomendações para políticas públicas. Aqui, se a gente está preocupado com o impacto social, local, específico das nossas pesquisas, aqui a gente pode trazer então um elemento mais normativo para a nossa pesquisa. Fica muito mais adequado que a gente traga esses elementos na conclusão, como resultado da nossa pesquisa, e não como o objetivo maior da nossa pesquisa, trazer esse elemento normativo, porque isso empobrece o nosso trabalho, empobrece a qualidade da nossa pesquisa científica, o esforço que a gente teve com a análise empírica e teórica. Então não façam a sugestão normativa necessariamente em todo o trabalho, recorrentemente a essa sugestão normativa, porque o trabalho vai se tornar panfletário. Façam uma sugestão normativa decorrente dos resultados e as conclusões que vocês tiraram dos resultados da pesquisa. Assim, essas sugestões normativas vão ser sólidas, sustentáveis e vão se basear em afirmações cientificamente estruturadas e comprovadas. Agradeço, então, que vocês tenham ficado até aqui, se é que ficaram até aqui o final, aqueles que conseguiram ficar e que aproveitaram essa videoaula. Espero que fiquem conosco também em outras videoaulas, em outros conteúdos que a gente vai produzir e continuar produzindo aqui no canal do GCAP e em eventos promovidos pelo grupo. Acessem o nosso site, acessem também os outros vídeos do nosso canal e até a próxima!